Pessoal, hoje eu queria trocar uma ideia com vocês, a gente vem falando muito sobre isso, porque a gente está encontrando ainda notas de devoluções de cartório e até entendimentos ainda de alguns municípios sobre as aplicações dos conceitos da 6766, das diretrizes municipais, de planos diretores dentro da REURB, né? E aí a gente vai ver sobre questões jurídicas e questões técnicas. E aí eu separei, gente, hoje eu tô com cola aqui, para ser bonito, porque um engenheiro lendo Lêneca, para a gente é muito óbvio algumas coisas, né? E a 13465, ela tem um texto que é fácil. Eu vou lá no artigo 11, pessoal, lá, para fins desta lei considera-se, né? Eu queria ler um trecho com vocês aqui, no primeiro parágrafo, aí a gente vai abrir para a discussão de cada um aqui. Para fins da REURB, os municípios poderão dispensar as exigências relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas ao uso público ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como outros parâmetros urbanísticos e edilícios, né? E aí eu já queria trazer aí uma grande discussão que a gente está tendo dentro do cartório, dentro do município, né? É a aplicação da 6766 dentro da REURB, pessoal, seja em tamanho de viário, seja em tamanho de lote, seja em eu ter que reservar um EPC, um EPU, reservar área verde, né? A gente está tendo uma discussão e sempre chega aqui no meu canal, até para o meu Instagram, e mais nós também que vivemos isso, esse entendimento. Dentro do município, primeiro dos técnicos, e a gente está pegando ainda nota de devoluções de cartório, né, exigindo, questionando esses parâmetros, né? E aí eu vou fazer dupla aqui hoje, porque como a gente está em ano eleitoral e eu gosto desse debate, eu gosto daquilo, réplica, tréplica, né? Só não pode usar cadeira hoje, tá, gente? Porque, olha, a minha cadeira, ela acabou de quebrar. Então, eu não posso cair nessa live aqui, porque minha cadeira quebrou. Eu trouxe a minha. Eu não posso dar cadeirada em ninguém, né? Então, eu vou mesclar pessoas que não trabalham juntas, né, para não ficar diferente aqui. Queria que a Dani e o Marcelinho agora falassem um pouquinho desse parâmetro da 6766, dentro desses quesitos, tá? A visão jurídica disso, se esse trecho da lei é claro. Eu me assusto muito, gente, quando aparece a palavra poderão, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí, desse ponto aí. Posso começar? Pode, a live é nossa. Ó, eu acho que o Marcelo nem vai brigar tanto comigo, porque assim, nesse caso, eu acho que o poderão, ele é muito forte nesse artigo. Eu também estou com a minha lei, mas olha só onde eu tô, gente, vocês conhecem? Ai, gente, eu não sei onde foi parar a minha lei dessa. Carol, não foi com você, não? Você conhece? Comigo? Perdi meu caderno. Renato Góes, você assistiu, manda outro para mim. Renato tem que mandar outro para você, porque todos nós somos amigos da REURB, né? Amigos então, todos temos o nosso caderninho. Enfim, gente, eu acho que o poderão é muito forte nesse artigo, e ele é por uma razão específica. A regularização fundiária, ela vem para a gente acertar o ordenamento territorial urbano, no meu entendimento. Então, você precisa regular o que está implantado e consolidado, certo? Ok, então você tem um núcleo grande, consolidado, com muitas ocupações, e que você não tem espaço para colocar nenhum sistema específico, você não consegue exigir nada, você tem que aprovar o núcleo exatamente como ele está. O município precisa aprová-lo exatamente como ele está. Agora, se você tem um núcleo, que você tenha um espaço e você precisa de um equipamento no município, eu acho que você pode exigir, porque você precisa ordenar o território urbano, você precisa trazer melhorias para o bem-estar da população, tanto do núcleo como desenvolver a cidade. Então, você pode, município, se você entender que você precisa de algum equipamento, de alguma solução ali, e que há espaço, há viabilidade para inserir isso no núcleo que está sendo regularizado, você pode. Então, você não deve solicitar.
Você não deve seguir os regramentos da 6766, porque se você seguir os regramentos, você não vai conseguir adaptá-los a um núcleo consolidado, porque você vai ter que abrir via, você vai ter que tirar a casa para derrubar muro, para poder aumentar o tamanho do viário, né? Você não vai conseguir, em muitos casos, nem implantar uma guia, uma sarjeta específica numa viela, né? Então, você não consegue seguir a 6766. Mas você pode, em alguns espaços no núcleo, se tiver espaço, né, se for viável, solicitar. Por isso que os municípios poderão dispensar. Eu entendo que, nos casos de projeto de regularização fundiária, deva seguir dessa forma. Doc? Eu acho que a Dani foi feliz na colocação dela por conta... primeiro, eu entendo, assim, a lei da regularização fundiária é uma lei para ser aplicada no Brasil como um todo. Cada município, cada região vai ter sua particularidade e a sua necessidade. E da forma que ficou, né, ela não ficou uma lei engessada, que se não for assim, não faz reurb, ou só faz reurb desta forma. Né? É claro que cabe a cada município regrar o seu território, né? A forma do parcelamento, a forma da regularização do seu espaço. Mas imagina se você obriga os municípios a seguir uma cartilha, uma fórmula, poderia ser que em alguns momentos você não conseguisse regularizar. Né? Porque se você tiver todos os parâmetros da 6766, para que você precisa da lei da REURB? Né? Então, você aplica a 6766. Né? A lei da regularização ela é mais flexível possível, porque sabe que a ocupação desordenada ela já aconteceu. E se eu criar uma regra própria, eu corro o risco de ter que passar o trator. Né? Eu costumo falar... tem muitos gestores ou muitas pessoas que planejam um município que eles acham que existe uma varinha mágica, que você chega no núcleo, você bate a varinha e tudo se transforma de uma hora para outra, né? E não é assim. Infelizmente, né, a vida fez com que essas pessoas, as circunstâncias, fez com que essas pessoas elas fossem ocupando o território da forma que elas entenderam. E isso foi se consolidando, né? Hoje, para você regularizar, né, tendo uma regra fixa, imutável, você teria que passar o trator e fazer de novo, né? Porque cada núcleo, a gente trabalha com mais de 100 núcleos, cada um vai ter uma particularidade dele. Tem núcleo que eu tenho espaço para colocar lá um EPC, tem núcleo que eu tenho espaço para colocar uma praça, tem núcleo que eu tenho um viário com uma caixa de 8, agora eu tenho outros núcleos que não sobrou um espaço sequer para você dizer que vai fazer lá uma pracinha, botar um banco, né? E o viário lá são vielas. Se eu tivesse a mesma regra para os dois núcleos, né? Olha o prejuízo que aconteceria. Então, eu acho que o poderão, né, ele deixa a cargo do gestor. Agora, o grande problema é quando o gestor ele não entende isso e quer aplicar uma regra única para tudo. Né? Já que eu posso, eu vou exigir para todos. Né? Aí não é regularização fundiária. Aí é mais fácil, né, você passar o trator, uma gleba limpa, e aí você projeta do jeito que você quer, com, né, todos os caprichos seus. Né? A regularização, não. Posso dar uma tréplica complementar? Lógico. Complementar, porque eu não discordo em nada do que o Marcelo falou. Eu só acho que, assim, a lei, ela pensou nisso, do gestor, dos limites. Ela trouxe um limite. Ela falou de infraestrutura, por exemplo, essencial. Então, por mais que tenha o lado do poderão, ela também traz um balizador. Olha, para regularização fundiária, a infraestrutura é essencial. Porque se você deixa o poderão no sentido todo da lei aberto, você nunca mais regulariza nada, né? Porque aí você tem loteamentos com espaço, você vai lá e pede tudo que você pediu na 6766. Acabou. Aí você volta para trás e você não regulariza nada.
acabou, torna inviável, né? A pessoa está tentando fazer algo decente e não consegue avançar numa regularização, porque o gestor passa a exigir tudo, como o Marcelo falou, por conta desse poderão. Então, a lei também trouxe um balizador, né? Não está também tão solto assim, tão amplo, para que a gente possa fazer o que quer. E quando o Marcelo falou que ele faz os dois, no começo na apresentação dele, implantação de parcelamento, aprovação e REURB, eu fiquei imaginando, será que ele tem um quadro assim, que ele põe de um lado 6766, do outro lado 13465? E aí ele fala para a equipe dele, agora é lá na 6766, agora vocês jogam esse aqui lá na 13465. Ô, Dani, mas você sabe que no layout da nossa sala, a gente deixou a dele no meio? Porque ficaram duas diretorias, né? Ficou a minha de REURB e uma outra de empreendimentos. A sala dele a gente pôs no meio. Então a gente sempre vai ali para conversar com ele. Ô, Dani, é uma coisa de louco, assim, né? As áreas da REURB são por nome, né? Os núcleos têm nome. Os empreendimentos são número de área. Aí a pessoa entra na minha sala e fala, vou falar do núcleo Esperança, né? Porque é o que mais tem de núcleo, é Esperança, né? Aí sai, eu estou falando da área 357. Falei, peraí, gente, que eu não consegui ainda virar a chave, né? Mas tá funcionando, tá indo. Gente, vamos lá. Nessa mesma vertente, aí agora eu quero provocar a Josi, que veio muito de frente com a REURB, né? Ô, Josi, nessa história que você vem trabalhando aí, o que vem pegando na REURB? É a falta da aplicação da 6766 ou outros quesitos aí que você está vendo? Falou, olha, Jonathan, a maioria da REURB que eu peguei foi porque não houve uma aplicação da 6766. Ou foi por outros quesitos. Só para a gente ver que eu vou deixar a Carolzinha por último, que nós vamos fazer o bem bolado da engenharia, né, cara? Por último, né? Eu queria primeiro, para eu não perder o fio da meada, apesar do assunto ter se modificado um pouco, a fala inicial do Marcelo, eu queria fazer só um complemento. Na sexta-feira, participando do grupo da Adnotário, né, o grupo de estudo de REURB, nós tivemos como convidado um defensor público que, inclusive, né, esteve no seminário do Renato, no congresso, né, e o Dr. Rafael Negreiros. Ele falou uma coisa muito interessante que coaduna o que o Marcelo falou. As leis que nós temos no nosso país, elas são para as questões regulares. Então, tudo se trata como regular, que é a minoria. Nós temos que entender que o nosso país, ele vive da irregularidade.